Olá, nesse vídeo vou falar sobre como escrever a seção de resultados num artigo científico. Eu sou Daniel Mendes e você está no canal Academia da Pesquisa. Como pode ser estruturada a seção de resultados? Essa seção do seu artigo serve para mostrar os resultados da pesquisa. No entanto, existe uma sequência lógica para escrever os resultados, uma sequência que vai facilitar o entendimento pelo leitor. As informações dos resultados podem ser divididas em 3 grupos. Primeiro, as características da amostra. Depois, mostrar os principais achados e, principalmente, a resposta ao seu objetivo, que é a resposta à questão da pesquisa, e depois descrever os outros achados, os desfechos secundários ligados aos objetivos específicos, são as análises adicionais e eventuais resultados de subgrupos. Então, primeiro, sobre as características da amostra, devem ser mostrados o processo de seleção dos participantes da pesquisa e as características basais da população estudada. Esse é um diagrama de fluxo seguindo as regras do Consort Statement. Essas regras são orientações padronizadas para a divulgação de resultados de ensaios clínicos. Só que mesmo para pesquisas que não sejam ensaios clínicos, muitos periódicos solicitam que o processo de seleção da amostra, a seleção dos grupos estudados, seja feita utilizando as regras Consort. Então, vale a pena checar essas regras no site com mais cuidado. Uma questão comum é se o diagrama de fluxo deve ser apresentado na seção de método ou nos resultados. Bom, quando as especificações da amostra são definidas antes da coleta dos dados, e isso é muito comum em estudos experimentais, laboratoriais ou estudos com animais, quando se define a amostra antes, na fase de planejamento, aí sim o diagrama de fluxo deve ser apresentado na seção método. No entanto, quando as características da amostra são provenientes da coleta de dados, aí sim ser apresentada na seção resultados. Todas as informações obtidas a partir da coleta de dados devem ser descritas nos resultados. Ainda sobre as características da amostra, a primeira tabela a ser descrita são as características da população estudada. Você deve colocar os grupos de estudo e as informações demográficas, características clínicas, todas começando na primeira tabela. Se houver somente um único grupo de estudo, forneça aqui todas as informações clínicas e demográficas desta população, deste único grupo de estudo. Depois de mostrar as características da população estudada, o mais comum, a descrição dos resultados, é passar para os resultados principais. Porém, também aqui há uma sequência lógica de como descrever. Há basicamente 3 maneiras de descrever os resultados principais. Na primeira, ocorre uma apresentação em ordem de complexidade dos dados. A segunda maneira é uma apresentação com uma sequência temporal, apresentando a sequência temporal das informações à medida que elas foram sendo obtidas. E a terceira maneira de descrever os resultados é apresentando a apresentação inicial pelo resultado principal e depois os resultados secundários. Normalmente, uma análise de dados partindo das análises mais simples até as análises mais complexas fica mais fácil de entendimento. Então, começar com a análise simples, as comparações entre grupos, as análises univariadas, eventuais testes de hipóteses, para depois passar para as análises mais complexas, as correlações e as análises de regressão. Desta maneira fica mais fácil de entendimento para o leitor. E a seguir, descrever as outras análises relativas aos objetivos específicos ou secundários e eventuais análises de subgrupos. Na descrição dos dados do texto, deve-se dar relevância aos principais achados e sem necessariamente repetir as informações das tabelas.
e indicar a significância estatística, seja o valor P ou o intervalo de confiança. O intervalo de confiança dá uma noção melhor do poder estatístico durante a descrição dos dados no texto. E ainda, sempre evitar interpretar os dados, somente descrevê-los, porque a interpretação dos dados vai ser feita na sessão na discussão. As tabelas, então, são descritas na seção de resultados. As tabelas resumem as informações e tornam o texto mais fácil de ler, porque permitem informar uma grande quantidade de informações. Elas devem ser autoexplicativas, existe uma sequência lógica nas tabelas, sempre começar pelas características demográficas, depois as tabelas de análises mais simples, passando para as análises mais complexas, e algumas regras de formatação. Dentre elas, alguns textos colocam que o título ideal deve ter até 15 palavras, o título pode ser sucinto ou mais completo. Este é um exemplo de um título sucinto, por exemplo, características da amostra estudada, sem necessariamente repetir todos os dados da tabela. No entanto, há revistas, há periódicos que exigem que os títulos das tabelas sejam bem completos, que constem a população estudada, tempo de estudo, até outras informações da tabela. Este é um exemplo. Número de casos diagnosticados em tantos pacientes da instituição e no período de tempo. Ainda devem ser colocadas nas tabelas as notas de rodapé, eventuais notas de rodapé, que são as explicações sobre os dados da tabela e as abreviações. Mais alguns dados sobre as tabelas: sempre devem ser assinalados os resultados estatisticamente significativos. As tabelas devem ser descritas de forma que a gente possa ler os dados da esquerda para a direita e apresentar os totais, facilita também a apresentação dos resultados. As figuras, e aí incluindo aí os gráficos, facilitam também o entendimento do texto. Em literatura inglesa, a designação figuras inclui também os gráficos. Nos periódicos nacionais, pode ocorrer divisão entre gráficos e figuras, mas há uma tendência para essa uniformização, colocar todos como figuras. De qualquer maneira, as figuras explicitam os dados e resumem as informações, mas dão menos informações que as tabelas. Tanto as figuras quanto os gráficos também devem ser autoexplicativos, as escalas são lidas da esquerda para a direita, de baixo para cima, e também devem ser assinalados os resultados estatisticamente significativos. Este é um exemplo de um gráfico com várias informações. Quando o leitor olha um gráfico desse, ele consegue ter inúmeras informações, incluindo as medidas de risco e o teste estatístico. Então, um gráfico que agrega várias informações, ele é muito bem visto pelos editores da revista, e o contrário, gráficos desse tipo devem ser evitados, por exemplo, distribuição entre sexo de uma variável só. Há pouca informação nesse gráfico e pode ser muito bem descrita no texto, então gráficos com poucas informações devem ser evitados. E agora eu vou mostrar alguns erros comuns ao descrever os resultados. Primeiro, colocar resultados demais. Foque no seu objetivo principal e nos secundários. Não coloque todas as informações que você obteve na sua pesquisa. Outro erro comum é repetir a descrição de dados da tabela no texto. Na descrição da tabela, foque nos resultados principais. E fazer a interpretação dos dados, a interpretação não deve ser feita nessa sessão, e sim na discussão. Este foi mais um vídeo da Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.